começamos então assunto novo. Nós vamos falar sobre família, né? E é muito normal, talvez, o cenário de hoje é o seguinte: a gente se reúne para jantar, e aí, enquanto a gente está jantando, a mãe, de repente, está tirando uma foto da comida para postar a receita que ela tentou no Instagram. E aí, de repente, o menino, o filho da família, está jogando alguma coisa no celular, às vezes um Candy Crush, alguma coisa assim. A menina está no TikTok, e o pai, claro, está vendo o Grenal pelo celular para não perder nada. Assim, por mais que de repente seja um cenário bastante estereotipado, é muitas vezes a nossa realidade. Quem daqui nunca, de repente, saiu com seus amigos, e quando reparou, estavam todos os amigos com o celular na mão? Quem nunca teve isso? Quem nunca aqui, de repente, saiu para jantar e viu na mesa ao lado um casal jantando num restaurante, cada um com o seu celular? Quando isso não acontece com a gente, não é verdade? A gente tem percebido que as tecnologias, elas têm sim dificultado muito os nossos relacionamentos familiares. Elas têm aproximado muito quem está longe. E está certo, eu tenho os meus pais longe e sou grato que temos tecnologia para nós nos aproximarmos e podemos conversar como a gente consegue. Mas será que essa mesma tecnologia não tem nos distanciado de quem está ao nosso lado, de quem está perto? Olha só, a revista Crescer, do Grupo Abril, ela publicou que 62% das crianças de 6 a 12 anos relatam que seus pais estão distraídos demais para ouvi-las. E o maior culpado é o celular. 62% das crianças acreditam que seus pais estão distraídos demais para ouvi-las. 70% das mulheres, em um estudo da Brigham Young University, relataram que os smartphones têm atrapalhado seu relacionamento amoroso. 70% têm dito isso tem atrapalhado o nosso relacionamento. Então, a grande questão, aliás, mais uma, do Hospital de Clínicas de Curitiba, um tempo atrás eles fizeram uma campanha, e um dos cards, para mim, chamou muita atenção. Eles colocaram esse card aqui nas suas redes sociais. 87% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupado ou preocupada com o tempo que passa fora de casa. Esses números são bastante assustadores, não são? Esses números mexem bastante com a gente, ou pelo menos deveriam mexer. E a pergunta que eu queria colocar para nós nessa noite é: será que nós sabemos nos conectar com quem realmente importa? Será que nós sabemos nos conectar com quem realmente importa? Sabe, como as tecnologias mudaram as coisas, né? Só um pouquinho. Tempos atrás, quando a gente queria castigar uma criança, o que a gente fazia? A gente dizia, vai para o quarto. Hoje, não dá mais, né? Porque ir para o quarto é tudo que elas querem. Para castigar, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que dizer, sai do quarto. Né? Ah, não, mãe, não. Sai do quarto agora, senão eu vou te obrigar a brincar fora de casa. Não, tudo menos isso. Como as coisas mudaram. E a gente muitas vezes não sabe agora como lidar com uma dinâmica familiar que é tão diferente. E essa série de mensagens, ela vem justamente nessa direção. As tecnologias, elas não vão embora. No final dessa mensagem, ninguém vai estar jogando o celular pela janela ou deletando rede social. Bom, talvez não. As tecnologias vieram para ficar. E a gente precisa, então, se a gente vai ter agora um relacionamento a longo prazo com essas tecnologias, a gente precisa refletir e pensar em como a gente pode integrar elas de uma forma saudável na nossa família, sem que isso prejudique o nosso convívio familiar. Essa série de mensagens a gente vai falar sobre muita coisa. A gente vai falar um pouco sobre como colocar limites para os eletrônicos para as crianças, vai ter isso também. A gente vai falar um pouquinho sobre como construir relacionamentos mais profundos, onde a gente está errando, o que a gente deixou de fazer para aprofundar esses relacionamentos. Mas hoje, em específico, o assunto de hoje vai ser como estarmos mais presentes e menos distraídos. Para isso, eu queria refletir junto com vocês numa passagem bíblica que está em Lucas 10, 25 a 28. Você pode acompanhar aqui na projeção ou na sua Bíblia. Enquanto
Você também pode ter um tempo aí de abrir na sua Bíblia. Deixa eu só comentar que é claro que a Bíblia não vai falar sobre tecnologias, né? Não tinha. Não era um problema naquela época. Mas a Bíblia fala sobre relacionamentos. E ela coloca princípios de relacionamento que são atemporais e que vão nos ajudar aí muito nos dilemas de hoje. E o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é realmente algo que tem sido uma enorme bússola na minha vida e que tem feito uma diferença gigante na nossa casa. E eu tenho muita certeza de que vai fazer uma diferença muito grande no lar de todos vocês. Então, Lucas 10, 25 a 28, nós encontramos o seguinte: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Até aqui, gente. Vamos pegar a ideia aqui? Nós temos um fariseu que tinha como objetivo desmascarar Jesus ou desmoralizar Jesus, e ele queria fazer com que Jesus se contradizesse e fosse contrário à lei de Moisés que havia na época. Então ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai reto, diz: o que a lei diz sobre isso, a lei de Moisés? E aí o cara responde, diz: bom, a lei de Moisés diz que o mais importante, o que resume a vontade de Deus para nossas vidas é: ame a Deus com todas as suas forças e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: é isso. É isso. Eu queria que você prestasse atenção nisso. A gente já produziu inúmeros livros como humanidade com a pergunta pelo sentido da vida, com a pergunta pelo que vale a pena na vida. Já vimos inúmeras palestras sendo feitas nessa direção. O que vale a pena na vida? Qual é o filé mignon da vida? Jesus, aqui, ele responde essa pergunta com uma frase: o centro da vida é o amor. O centro da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O centro da vida é o amor. Pessoal, isso aqui é importante, parece simples, mas é muito importante para as nossas vidas. O centro da vida é o amor, é Deus e as pessoas. O Rick Warren é um dos grandes escritores cristãos, escreveu um livro sobre propósito de vida, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: eu já acompanhei inúmeras pessoas no seu leito de morte. Até hoje, eu nunca vi uma pessoa no leito de morte dizer assim, ó: tragam o meu diploma. Quero dar um último abraço no meu mestrado. Me tragam a minha conta bancária, quero dar um último abraço no meu dinheiro. Agora o Rick Warren fala, o que toda pessoa no seu leito de morte fala: tragam aqui a minha família, as pessoas que eu amo. E o Rick Warren fala, feliz é aquele que aprende, antes do seu leito da morte, que o que importa na vida
são as pessoas, o amor. Não só isso. Eu estava conversando esses dias com meu pai, eu acho que eu já comentei com vocês. Meu pai sempre foi e é uma pessoa bastante sábia, deve estar acompanhando a gente, inclusive, abraço. E a gente estava numa conversa de jardim, falando sobre trabalho, porque a gente compartilha o mesmo trabalho, né? Ele era pastor, e a gente conversando um pouquinho sobre isso, e ele disse, olha, minha época foi boa, eu fiz muita coisa, foi difícil, teve muita dificuldade, mas hoje tudo passou. Ele está aposentado, né? Tudo passou. Sabe o que ficou? E eu perguntei, o quê? Sabe o que ele disse? Vocês. O que ficou foi vocês. A minha família. Os meus filhos. Minha esposa. Por quê? Lá no final, o centro da vida é o amor a Deus e as pessoas. Esse é o importante. Vocês sabem, lá em casa, no ano passado, a nossa filha, a Laura, ela resolveu que, como festa de aniversário, ela queria uma noite de pijama, do pijama com as amigas. Está ótimo, pode ser. 4 amigas, Laura. Tá bom. Ah, mas pai, é que tem mais uma que eu queria convidar. Tá bom, 5. Mas essa que eu queria convidar tem uma irmã. Tá bom, 6. Não, mas aí vai ter uma outra que vai ficar de fora. Tá bom, e assim foi indo. E quando chegou em 10, a gente disse, Laura, agora chega. 10 meninas é o limite. Deu, mais nenhuma. Ela disse, tá bom, então tá. E aí, quando o Bernardo, nosso filho, ficou sabendo que viriam 10 meninas lá em casa, ele decretou, pai, eu vou embora. Eu vou embora. E aí ele revelou o medo dele. Vai que elas resolvem me maquiar. Se sabe o Bernardo, né? Por que eu não tive essa ideia antes? Por que eu também não pensei, vou sair, né? Mas eu descobri por quê. Porque tem uma coisa que eu temo mais do que 10 meninas na minha casa, é uma esposa brava. Então é melhor ficar em casa e aguentar o tranco junto. Ficamos, veio aquela meninada e tal. E a gente pensou, não, umas 11 horas da noite elas estão dormindo. Ledo engano. 1h30 da manhã a gente já estava fazendo leitinho e tal, para acalmar as meninas. E aí no final dormimos na madrugada, e aí de manhã cedo, quando a primeira acordou, a gente pensou, não, elas dormiram tarde, vão acordar tarde, ledo engano segundo. Aí quando a primeira acordou, todas as outras acordaram, e aí já estava aquela loucura de novo na nossa casa, e a gente estava cansado, domingo tinha que fazer o culto. Mas quando a gente viu o sorriso dela, ei, tudo valeu a pena. E faria muito mais para ver aquela alegria no olhar dela. E eu sei que todo mundo aqui, pelos filhos ou por alguma pessoa que ama, faria a mesma coisa, porque lá no final a gente sabe o que importa na vida mesmo, é o amor. Sabe quando tem uma pessoa que está em crise com o seu trabalho e não tem mais motivação para o seu trabalho, o que normalmente se aconselha para ela? Tenta chegar perto das pessoas que são beneficiadas com o seu trabalho, porque quando a gente consegue em primeira mão ver o sorriso de alguém que está sendo beneficiado com o nosso trabalho, quando a gente consegue em primeira mão ver que o nosso trabalho está fazendo diferença na vida de alguém, isso traz significado. Números, planilhas financeiras, projeções, metas, podem ajudar em muita coisa, mas significado não traz. O que traz significado é a gente ver o sorriso de alguém por causa daquilo que a gente faz. Porque o que vale a pena na vida, no final, o centro da vida, é o amor. É o amor. Clóvis de Barros Filho, filósofo que vocês conhecem, ele fala que a gente aprende o que vale a pena na vida quando alguém que a gente ama está doente. E aí a gente que passou horas e horas e mais horas correndo atrás de dinheiro, prontamente a gente abriria mão de tudo que nós temos pela possibilidade de salvar a pessoa amada. E aí a gente descobre o que realmente vale a pena na vida. É o amor a Deus e às pessoas, de acordo com Jesus. O Clóvis, ele acrescenta, e se existe algo que a gente morreria por isso, esse algo vale mais do que a própria vida. Se nós morreríamos pelo amor, então o amor vale inclusive mais do que a própria vida. Uau! Então, começamos por esse princípio. O que vale a pena na vida
é o amor a Deus e às pessoas. Esse é o centro, isso é o que importa, isso é o que no final traz significado, sentido, isso é o que no final abastece a nossa vida, isso é o que no final faz com que a gente olhe para trás e diga, valeu a pena. Amor a Deus e às pessoas. Esse é o centro da vida, da forma mais simples e objetiva que a gente pode. Agora, o que Jesus explica nessa citação que a gente também teve, é que o amor sempre vai encontrar empecilhos. Eu não sei se vocês perceberam, mas logo depois que Jesus responde, então, a pergunta ali do religioso, ele faz uma pergunta, tudo bem, mas quem é o meu próximo? Isso era uma questão polêmica na época, sabe por quê? Porque eles acreditavam que próximo era só alguém que fizesse parte do mesmo povo que eles. Então, eles acreditavam que eles precisavam amar todas as pessoas que faziam parte do mesmo povo. Mas as pessoas que fossem de outro povo, que não fizessem parte de Israel, do que eles achavam o povo escolhido de Deus, então eles podiam não só ser indiferentes, como eles também poderiam odiar. Não tem problema odiar alguém que seja de outro povo. O maior empecilho das pessoas em fazer o amor do centro da sua vida na época de Jesus era o empecilho étnico. Era amar alguém diferente, de outro povo, de outra nacionalidade. Acho que esse problema ainda está presente nos dias de hoje. Mas eu sinceramente duvido que esse seja o nosso maior problema, ainda mais num contexto familiar. Mas os tempos mudam. Os empecilhos podem mudar também. E repara que quando Jesus fala sobre o amor daquele samaritano com aquela pessoa que estava caída na estrada, o amor tem uma característica muito forte de dedicar tempo para aquela pessoa. Ele para, ele enfaixa, ele cuida, ele limpa as feridas, ele carrega, ele leva para uma hospedaria, ele continua o tratamento. Tudo isso tem uma característica muito forte de tempo. E eu creio que esse seja um dos maiores empecilhos da nossa época, e que muitas vezes nos impede de nós demonstrarmos amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tempo. Ou disposição. Porque às vezes a gente está tão cansado que talvez até tempo a gente tenha, mas não tem mais energia. E o que tem sugado tanto o nosso tempo e a nossa energia? Olha, eu não sei vocês, mas na minha opinião, uma das duas coisas que mais tem seguido tempo e energia é mercado de trabalho e tecnologias. Vamos começar pelo mercado de trabalho. Eu comentei com vocês de que para Jesus o amor é o centro da vida. E o trabalho, então, ele gira em torno da família. O trabalho está a serviço da família. Qual é o centro? O centro aqui é família. O trabalho gira ao entorno. Mas não é isso que a gente vê na nossa sociedade. Nossa sociedade vai no contrário. A nossa sociedade vai dizer que o desempenho individual é o centro da vida. O que vale a pena na vida é eu mostrar para os outros que eu consigo, que eu sou bom no que eu faço. O que vale a pena na vida é eu conquistar coisas. E aí a gente vê que família, na prática, na nossa sociedade, gira em torno do trabalho. Ei, não é assim que quando a nossa família precisa de alguma coisa, a gente até vai ao encontro, na medida do possível. Mas quando é um compromisso de trabalho, na maioria das vezes, para tudo. E a gente vai. Os filhos esperam, a esposa espera, para tudo. É trabalho, trabalho é trabalho. E a gente cancela tudo e vai. Já perceberam isso? O que isso mostra? Mostra uma sociedade que faz com que o trabalho seja o centro e a família gire ao entorno. E o que nós estamos vendo aqui é que ser um discípulo de Jesus nos coloca numa posição de contracultura. Não. Se a gente quer viver de acordo com o que Jesus ensinou, seguimos os caminhos dele, o centro da nossa vida é o amor a Deus e ao próximo. Portanto, a família é um eixo principal que o trabalho deve girar ao entorno. Não o contrário.
E eu não sei exatamente que caminhos a gente pode, eu acho que os caminhos que a gente pode tomar para colocar isso em prática, eles são realmente bastante variados, mas o princípio é esse. Deixa eu colocar para vocês algumas possibilidades que eu li e que de repente façam sentido para você. Eu li mais de um artigo escrito por cristãos que propunham o seguinte: os nossos filhos, eles dependem de nós mais por um período de mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos, eles ainda precisam bastante de nós, mas, assim, as necessidades deles começam a diminuir, eles começam a se tornar mais autônomos, e a gente precisa deixar que eles se tornem mais autônomos. E esses autores cristãos propunham o seguinte: disseram, e se a gente, nesses 10 anos, investisse menos na nossa carreira? E se nesses 10 anos a gente adiasse alguns projetos para depois? Talvez não seja a melhor época da sua vida para fazer um doutorado, não sei. Talvez não seja a melhor época da sua vida para algum tipo de coisa ou de projeto que vai te sugar. E eles argumentam, eu não estou dizendo que eles estão certos, por favor. Espera eu concluir. E eles argumentam o seguinte: uma pessoa pode trabalhar por 40 anos, fácil. Eu calculei, a minha projeção é que eu vou trabalhar por 42 anos. Então, mesmo que nesses 10 anos você invista menos na sua carreira, ainda vão sobrar 30. Ainda vão sobrar 30. E aí os autores falam, os dias são longos, mas os anos são curtos. E quando eles saem, a gente muitas vezes se pergunta por que não aproveitou mais. Será que não era uma pausar só nesse tempo que eles precisam mais de nós? E eu sei que para nós isso parece uma loucura, dizer assim, cara, não investi tanto por 10 anos, mas eu não estou dizendo que esse é o caminho e que todos precisam ir por isso, não é essa a questão. Mas eu só estou querendo dizer que essas pessoas, elas estão percebendo uma coisa que às vezes a gente não percebe. O mais importante é a família, o trabalho gira em torno. De repente, esse princípio pode te levar a outras decisões, a outros caminhos, a outras posturas, mas o princípio é o mesmo. O centro da vida não é o nosso desempenho profissional. O centro da vida é o amor a Deus e às pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho de tecnologias? De acordo com o site do G1, um brasileiro médio gasta 5 horas e 24 minutos por dia no celular. De forma ativa, mexendo no celular. 5 horas e 24 minutos por dia no celular. E aí você deve estar pensando, é que a gente usa para trabalhar? Fato. Mas no portal Terra vem um outro dado que é bastante interessante. Um brasileiro médio gasta 5 horas e 37 minutos por dia em frente à TV. E isso a gente não usa para trabalhar. Você deve estar pensando, 5 horas é muito, hein? Caramba! Especialmente no final de semana. E sabe qual é o grande culpado? As séries. As séries de TV. Quando o nosso problema era a novela, o capítulo terminava. E a gente tinha que esperar até o outro dia para lembrar o que aconteceria com o Mateu e a Juliana. Né? Tinha que esperar o outro dia para isso aí. Se você entendeu a referência, você tem mais de 30 anos, seguramente. Então, hoje não. Você tem uma série... Cara, o outro episódio ele começa sem nem que você clique, ele já está lá. E quando a gente vai vendo, aí vai outro, e mais outro, mais outro, e as horas passam. Então, esse tempo aqui, quem está fazendo esse tipo de consumo em rede social, em televisão, não está preocupado se esse tempo está faltando em outro lugar. Mas o que a gente tem visto nos depoimentos de inúmeras famílias é que sim, esse tempo está fazendo falta em outro lugar. O John Mark Comer, que escreveu o livro Elimine a Pressa Definitivamente, um livrão, vale muito a pena ler. Ele diz, a solução para uma vida ocupada demais não é mais tempo. Às vezes a gente fala, né? Se eu tivesse mais 2 horas. Se tivesse mais 2 horas, a gente ia gastá-las mal. A solução é desacelerar e simplificar nossa vida ao redor do que realmente importa. E a reflexão é, e eu quero que você pense hoje, olha para a tua vida e se pergunta, o que realmente importa? O que realmente importa? Vocês sabem, o problema dos fariseus na época de Jesus não era que eles não sabiam as coisas, não era. Tanto é que Jesus perguntou, ele sabia a resposta. Sabe qual era o problema do fariseu?
é que a prática de vida dele não estava de acordo com os valores que ele falava. Eles eram muito bons nos discursos, mas a vida deles não representava isso. E eu fico me perguntando se não é exatamente esse o nosso problema. Se você perguntar para qualquer pessoa que está aqui, ou conhecida sua, o que importa na vida? Eu duvido que alguém vai olhar para você com a cara de pau e vai dizer dinheiro. Dinheiro é o que importa na vida. Duvido. Eu acho que a grande parte das pessoas vai dizer família. Talvez algumas vão lembrar, e que bom, tomara que lembrem, e antes de dizer família, dizer Deus. Mas a grande questão não é se isso está claro. Claro está, o discurso é bom. Mas a pergunta é, a nossa vida segue esses valores? A nossa agenda, a forma como que a gente tem investido o nosso tempo, os nossos recursos, tem seguido esses valores? Para aquele sacerdote, aquele levita da parábola que passaram de largo, eles sabiam muito bem que o amor ao próximo era uma prioridade, mas não estava integrado na vida deles. A gente pode saber que o que importa na nossa vida é o amor, mas isso está realmente integrado na nossa vida? A gente tem olhado e realmente priorizado isso? Jesus agora então nos convida a avaliar e redirecionar. Percebe o que Jesus está dizendo? O centro da vida é o amor, sempre haverão empecilhos, avalie, e se for necessário, muda. E ele termina dizendo para o fariseu, vai e faz o mesmo. Não deixa que essa bobeira de ficar pensando que eu só ajudo quem é do meu povo, atrapalhe você. Ame a Deus e ame as pessoas de verdade na sua vida. E talvez agora a gente pode, a partir do que Jesus fala, reavaliar, se o centro, de acordo com a palavra de Deus, é o centro, é o amor a Deus e as pessoas, e a minha vida está um pouco distante disso, o que pode ser diferente no meu coração? Tira desculpas. Sabe, eu estava conversando sobre esse tema com um amigo na semana passada, e esse amigo ele falou um negócio muito interessante. Ele disse, sabe qual é o problema quando a gente fala de tecnologias? A gente olha para os nossos filhos e não olha para a gente. E ele fala, e a gente tem um bom motivo para isso, a gente tem uma boa desculpa, a gente diz, não, é que eu trabalho com isso. Mas seja bem sincero, sempre que você está no celular, você realmente precisa para o trabalho? Ou você está usando demais? Vocês sabem que no início do ano a gente acompanhou as nossas crianças num retiro de crianças, né? A gente ficou uma semana fora, vocês lembram? A Susan fez o culto aquele dia. E quando a gente chegou lá, as crianças receberam uma notícia. Durante essa uma semana, não pode usar celular. Oh, as crianças ficaram malucas. Não pode usar celular, nenhum momento. Não podia, zero, celular zero. Uma semana sem celular. Então, né, foi uma loucura. E aí, eles deram a mesma notícia para os adultos. E os adultos, logicamente, para dar o exemplo, não podem usar celular uma semana. Nossa, cara. Mas aí eu achei uma brecha na lei. Eu descobri que quando tem pastores ajudando, e os pastores que estão ajudando são os únicos pastores de uma igreja, como muitas vezes pode dar problema na igreja, e então é importante que o pastor esteja conectado, eles deixam os pastores usar, desde que ele seja o único na comunidade. Eu pensei, me salvei. Ganhei o celular de volta. E eu tentei, ele só falaram assim, evita ao máximo e usa num lugar assim que os outros não vejam. Tá bom, beleza. E aí, no domingo de noite, como era dia de culto, eu estava com o celular no bolso. Foi o único dia que eu usei o celular no bolso. Porque eu queria estar um pouco conectado, se desse alguma coisa, eu responderia rápido, né? Algumas vezes, eu peguei o celular, desbloqueei e abri o WhatsApp sem pensar. No automático. Sem querer fazer aquilo. Mas como um reflexo, sabe? O problema é sério. A gente está muito mais envolvido nisso do que a gente imagina. Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo está dizendo, a gente pode muita coisa, mas muita coisa que a gente pode, a gente não deveria. Não é sábio. E ele acrescenta, se a gente está perdendo controle em alguma área, isso já não está mais se tornando sábio na nossa vida. Se as tecnologias estão sugando a gente, elas não estão ocupando um lugar saudável.
E o que a gente pode fazer? Eu não sei, eu vou colocar aqui algumas ideias para vocês que a gente tem tentado fazer e que de repente podem ser bons impulsos para vocês. Que tal desativar as notificações do celular? Para mim isso foi libertador, eu tirei todas. E hoje para mim saber o que tem, eu tenho que abrir o celular. Mas ele não fica mais bipando. Ajudou bastante. 2, que tal limitar o tempo de uso de redes sociais? Não vou usar agora. Não vou. Não me interessa o que os outros estão fazendo nos stories. Agora eu não vou usar. Que tal diminuir o tempo de TV? A gente está nesse processo lá em casa. A gente está tentando reduzir. É demais. A gente tem que tomar cuidado. Que tal estabelecer horários de desconexão? Dizer, as próximas 2 horas eu não preciso olhar o celular. As coisas estão encaminhadas, estão resolvidas. Essas próximas 2 horas eu não olho. Eu quero olhar para as pessoas que estão comigo. Que tal sair para passear sem o celular? Quem me deu essa dica foi o Stefan, médico aqui da comunidade. Eu estava conversando com ele antes das férias, perguntei como é que é médico nas férias, né? Como é que é com o celular. Ele disse, cara, é difícil. Ele disse, muitas vezes eu saio com as crianças e eu não levo o celular junto, porque se eu levo, eu olho. Então eu deixo em casa. E eu pensei, cara, se ele é cardiologista, trabalha com cardiopatas e pode sair sem o celular, eu acho que eu também posso. E comecei a fazer isso algumas vezes. E, cara, ajuda muito. Ontem a gente saiu, eu não olhei o celular e eu fiquei olhando as crianças brincarem. O que tudo a gente está perdendo? Que tal ter uma atividade não eletrônica em comum? Lá em casa a gente descobriu jogos de mesa, a gente ama, faz isso muito. E tem dado momentos excelentes. Não precisa ser isso. Pode ser lá, ser uma atividade como andar de bicicleta juntos. Mas que tal vocês em família terem uma atividade juntos, não eletrônica, que estabeleça conexões e que seja divertida para fazer junto e dar risada? Que tal reduzir as atividades para priorizar o relacionamento? Eu li num livro que se chama Vida Simples, que o autor do livro chegou um momento que eles estavam sobrecarregados com as atividades das crianças. Era todo dia levando criança para ginástica, para inglês, para o violão, para não sei o quê. E aí o autor disse, a gente fez uma reunião de família, e a gente disse para as nossas meninas assim, ó, chega, a gente precisa diminuir. E aí elas olharam para eles e disseram, ai pai, que bom. Elas também não estavam aguentando mais. E aí, na reunião de famílias, decidiram que cada um ia escolher uma atividade. Uma atividade. Para poder priorizar o relacionamento. Lá em casa a gente fez isso também. E tem sido muito bom. Sabe, a gente vive como pais numa época onde tem uma oferta enorme de atividades. E cada atividade parece que promete ser o diferencial para os nossos filhos no mercado de trabalho, né? E aí a gente fica assim, não, mas como é que eu não vou matricular isso nele ali? Vai ser muito bom para ele. E aí quando a gente vai ver, a agenda está cheia. Deixa eu dizer uma coisa que para mim trouxe paz no coração. Mais importante do que essas atividades para a formação dos nossos filhos é o convívio em família. E é muitas vezes exatamente o que a gente está tirando. Mais importante do que uma aula disso ou daquilo é estarmos juntos, conversando, compartilhando a vida, rindo, chorando. O que mais vai fazer falta na vida deles não é a aula disso ou daquilo. Embora que não é ruim, tá? É bom, dentro de um limite é bom. O que mais pode fazer falta na vida deles é tempo com a gente. Bom, são algumas ideias. Talvez você vai ter outras. Mas o que eu queria frisar os princípios são: amor é o centro da vida, sempre haverão empecilhos, avalie constantemente e redirecione. Gente, deixa eu colocar algumas coisas para vocês refletirem agora. Primeiro, a gente falou agora muito sobre a questão familiar, mas deixa eu falar sobre a questão Deus, espiritualidade. Na questão Deus, o amor, também sempre haverão empecilhos. Escuta isso, é bem importante. No nosso relacionamento com Deus, sempre haverão empecilhos. E muitas vezes o nosso problema é isso. A gente tem um discurso bom, Deus em primeiro lugar. Será que isso está sendo refletido na nossa vida mesmo? Deus está em primeiro lugar. Sempre vão ter empecilhos. Muitas vezes vai ser
Muitas vezes pode ser um problema de saúde, muitas vezes pode ser o cansaço, muitas vezes pode ser, não sei, um jogo de futebol. Sempre vão ter empecilhos. Se a gente quer ter uma vida com Deus consistente, nós precisamos aprender a vencer esses empecilhos e estarmos e desenvolvermos um relacionamento com Deus, investindo tempo, como todo relacionamento. Vamos pensar agora no nosso relacionamento em comunidade. Viver em comunidade é tão importante, a gente tenta viver isso. Um dos nossos sonhos para mim é que a gente tenha uma comunidade onde as pessoas realmente se conectam, se relacionam, onde elas realmente têm tempo uma para a outra, dividem a vida. A gente quer uma comunidade mesmo. Mas isso também sempre vai ter empecilhos. É cansaço, é isso, é aquilo, eu não tenho tempo, tem outras coisas. Mas eu queria te convidar nessa série de mensagens a tirar esses empecilhos e cultivar relacionamentos em comunidade. Que tal nesse mês de maio você convidar alguém para jantar na sua casa aqui da comunidade? Que tal nesse mês de maio você se engajar nos estudos bíblicos, que é um dos grandes meios que a gente tem para conectar pessoas? Que tal nesse mês de maio você ficar um pouquinho mais no coffee break para conversar com as pessoas? Viva a comunidade. Deixa eu comentar algo com vocês que também é muito importante. Não se trata só do que nós devemos fazer. Quando a gente olha para a Bíblia, o que ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer que naturalmente nós somos muito ruins nesse negócio de amor ao próximo. Porque a gente acaba olhando muito para o nosso umbigo, nossa necessidade, nosso cansaço, nosso. Mas o que a Bíblia vai dizer é que Jesus veio para ser o nosso Salvador. E Ele demonstrou o amor mais perfeito possível. Assim como aquele samaritano não tinha obrigação nenhuma de ir ao encontro daquela pessoa necessitada, Jesus não tinha obrigação de vir ao nosso encontro, mas Ele vem porque nós estávamos mortos no nosso pecado. Ele morre no nosso lugar, Ele demonstra um amor perfeito. Aquilo que nós falamos antes, o amor vale mais que a própria vida. Jesus não só ensina isso, Jesus vive isso. E Ele dá a sua vida por nós, por amor a nós. O amor por nós vale mais do que a sua própria vida. E o que a Bíblia promete é algo bem interessante, que se nós crermos nesse Jesus, vivermos com Ele, o Espírito de Jesus vai viver no nosso coração, e aos poucos Ele vai nos moldar mais e mais, para que esse amor esteja nas nossas vidas. Se você quer amar as pessoas como realmente você foi feito para amar, a Bíblia vai dizer: existe um caminho, que é Jesus. Eu queria convidar você a avaliar a sua vida. Quais são os empecilhos que eu tenho para ter mais tempo com as pessoas? Avalie um pouco. O que tem te impedido de ter mais tempo com as pessoas que você ama? O que você pode fazer imediatamente sobre isso? O que você pode fazer de forma intencional, de repente a médio ou longo prazo, para você ter mais tempo com as pessoas que você ama, ou com Deus? E o convite que a gente faz nessa noite é um convite bastante especial. Faça do amor a Deus e às pessoas realmente o centro da sua vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!